Então, legal, pessoal. Começando aqui, então, esse exemplo. Tá? Esse daqui é um exemplo do livro do Litt, o Wang e o Gilbert. É um exemplo adaptado lá do capítulo 18, exercício 2, tá? Ou problema 18.2. Esse problema aqui, originalmente ele só pede uma matriz de rigidez, mas a gente vai adaptar e resolver essa estrutura inteira. Tá? Então, o que a gente está solicitando aqui é encontrar os diagramas de corpo livre da estrutura completa e de cada barra isoladamente. Nessa estrutura, a gente fez uma solicitação, ou melhor, uma característica especial, de que a rigidez com relação ao esforço normal, nosso EA, vai ser igual ao EI, tá, para cada barra isoladamente. E a gente vai ter que a rigidez da viga vai ser 2 vezes a nossa rigidez do pilar. Então a gente vai ter que o EA vai ser igual ao EI, e o EI da viga é igual a 2 vezes o EI do pilar, e o EA da viga vai ser, então, 2 vezes o EA do pilar. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, para resolver o problema é fazer a definição dos nós. Vamos fazer aqui nossa estruturinha. Chamar aqui de nó 1, nó 2 e nó 3. Essa primeira barrinha vertical vai ser a barra 1. Nossa barra horizontal, a barra 2. Então a gente está olhando um pórtico. Vão ser 3 graus de liberdade por nó. A gente vai ter um total, então, de 9 graus de liberdade, né? Então aqui a gente vai ter 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, o 7, o 8 e o 9. Definidos, então, os nossos nós, tá? Quais nós que vão estar a sequência desses nós e quais nós pertencem a quais barras, a gente pode fazer já a nossa partir para o próximo passo, fazendo aqui na sequência a regra da correspondência. Para a regra da correspondência aqui a gente vai ter então no sistema global de coordenadas, cada barrinha vai ter 6 graus de liberdade, tá? Então a gente vai poder, a partir da definição dos nós, montar a nossa regra da correspondência. Então a gente tem lá para a barra 1. Barra 1 vai estar contemplando os nós 1 e 2, tá? Então a gente vai fazer aqui na regra da correspondência. O nó 1 vezes 3 graus de liberdade, a gente repete isso 3 vezes. E para a barra 1 a gente tem também o nó 2. Então eu vou ter aqui o nó 2 vezes 3 graus de liberdade, repetimos aqui. Então a gente subtrai 0, 1 e 2. A regra da correspondência. Para essa primeira barra, a gente vai ter aqui 1 vezes 3, 3, menos 2, 1. Menos 1 vai ter 2, menos 0, 3. 2 vezes 3 dá 6, menos 2, 4. Menos 1, 5. Menos 0, 6. Para a barra 2, a gente vai ter os nós 2 e 3. Tá? Então a gente vai ter aqui nó 2 vezes 3 graus de liberdade. Isso daqui a gente repete. E o nó 3 vezes 3 graus de liberdade, onde a gente vai repetir também. Subtraímos de 2, de 1 e 0. A gente vai ter 2 vezes 3, 6. Menos 2, 4, 5 e 6. 3 vezes 3, 9, menos 2 dá 7, 8 e o 9. Então está aqui feita a nossa regrinha da correspondência para a nossa estrutura da maneira como a gente estipulou ela. Vamos colocar de lado aqui nossa folhinha.
Já deixei tudo quadriculado aqui para a gente ter uma sequência e ficar mais organizado também para vocês que estão assistindo ali. Tá? Então vamos fazer aqui na sequência que eu estipulei. O próximo passo vai ser então a gente encontrar a matriz de rotação. Então veja o seguinte, tá? A nossa estrutura, da maneira como a gente organizou ela, a gente tem a barra 2, o sistema local igual ao sistema global de coordenadas. Tá? A única que vai estar rotacionando então é a barra 1, onde a gente vai ter uma rotação aqui de 90 graus, segundo a regra da mão direita. Né? Então a gente vai ter o θ da barra 2 sendo igual a 0, e o θ da barra 1 sendo igual a mais 90 graus. Então a gente vai ter aqui a matriz de rotação da barra 1. Então a gente tem aqui a nossa matriz de rotação dado pelo cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ cosseno, e 1. E depois essa matriz se repete. Né? Então fazendo aqui para um ângulo de 90 graus, a gente vai ter cosseno de 90, 0, seno de 90, 1, menos seno de 90, menos 1, cosseno de 90, 0. Depois aqui repete para esse trecho aqui, né? Então a gente vai ter 0, 1, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0 e 1. Né? E todos os outros quadrantes aqui dessa nossa matriz vão ser todos zeros. Bom, tendo isso daqui, a gente pode partir agora o item D. A gente pode partir para um vetor de encastamento perfeito da barrinha. No nosso caso aqui, a gente só tem esforço de encastamento perfeito para a barra 2, né? Já que essa daqui, a barra 1, não tem nenhum carregamento entre nós. Então vamos fazer aqui a barrinha 2. Com os 200 kN ali atuando no meio do vão. Como o carregamento é simétrico, a gente vai ter, então, as reações verticais em 100 kN cada uma. A gente não vai ter nenhuma reação horizontal. E os momentos aqui, quando a gente tem um carregamento simétrico, uma carga concentrada, a gente vai ter essa primeira situação aqui da tabela do momento de encastamento perfeito, que é PL sobre 8. Então, nosso P aqui é 200, o L é 6, está aqui dividido por 8, a gente vai ter 150 kN. Certo, se a gente tem isso daqui, então já podemos marcar aqui no nosso vetor encastamento perfeito da barrinha 2. Vai ter, bom, só para essa barra a gente vai ter o primeiro a reação 0, a segunda 100, terceira 150 positivo no sentido anti-horário, quarto 0, o quinto o 100 para cima e o sexto o nosso 150 no sentido horário. Vai ser então 150. Olhando lá a regra da correspondência, a gente vê que os graus de liberdade aqui para a barrinha 2 vão ser o 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a gente já pode marcar aqui, ó. Esse aqui seria o 4, o 5, 6, 7, 8 e o 9. Então quando a gente for montar o vetor de encastamento perfeito para a estrutura completa, da estrutura não restringida, a gente já tem aqui nossa regra da correspondência. Então a gente pode até montar agora. Então fazendo o próximo item aqui, a gente pode fazer o vetor de ações da estrutura não restringida.
vetor de deslocamento da estrutura não restringida e o vetor de encastamento perfeito da estrutura não restringida. Estou começando aqui pelo de ações. Olhando nossa estrutura, a gente tem aqui reações no nó 1 e as reações no nó 3. No nó 2 a gente não tem nenhuma ação, nenhuma reação. Tá? Então no nó 2 aqui, perdão, as 3 ações serão nulas, né? Então, e as demais serão incógnitas. Então a gente vai ter A1, A2 e A3, referentes a esse daqui. 0, 0 e 0, certo? Referentes ao segundo nó. E ao terceiro nó a gente vai ter, então, as reações 7, 8 e 9. Para o segundo vetor aqui, vetor de deslocamento da estrutura não restringida, a gente já conhece os deslocamentos no nó 1 e no nó 3. Tá? Por conta do engaste, todos esses deslocamentos serão nulos. E a gente não conhece esses deslocamentos aqui, sendo o deslocamento 4, 5 e o 6, dos graus de liberdade 4, 5 e 6. Então a gente vai ter esses três primeiros deslocamentos. 0, deslocamento 4, 5 e o 6 são desconhecidos, e os demais também vão ser nulos. E por último, o vetor do encastamento perfeito da estrutura não restringida. A nossa barra 1 não tem nenhum esforço, né? Encastamento perfeito. A gente só vai ter os encastamentos perfeitos da barra 2. Então tudo aqui a gente vai ter 0, 0, 0. A partir do 4 vai ser da nossa barra 2, que é 0, 100, 150, 0, 100 e menos 150. Bom, tendo os três vetores, a gente pode partir agora para a nossa matriz de rigidez. Matriz de rigidez no sistema local de coordenadas. Então a gente tem aqui, como a barra 2 está no mesmo sistema local dela igual ao sistema global de coordenadas, a gente vai ter que a matriz de rigidez no sistema local da barra 2 é igual ao sistema global. E aqui, como a gente está olhando a barra 2 é a viga, a gente vai ter que a rigidez da viga vai ser 2 vezes a rigidez do pilar, tanto para flexão quanto para o esforço normal, né? Então a gente tem a relação que a rigidez da viga é o dobro do pilar, certo? E a gente está considerando que as duas têm o mesmo valor numérico aqui, o EI e o EA. Então, fazendo aqui primeiro a matriz de rigidez da barrinha 2 e fazendo isso aqui em função da rigidez do pilar, vou deixar um pouco mais afastado. E a gente vai ter de referência a matriz de rigidez de um elemento de pórtico. Tá? Então podemos começar pelos elementos aqui, pelos coeficientes de rigidez, que são dos esforços normais aqui do elemento de treliça. Né? O nosso EA, então, é igual, o EA da viga é igual a 2EA do pilar. A gente tem um L igual a 6 metros para a barra 2. Vai ter os elementos E sobre L, então, enfim, não precisa de calculadora, né? 2 vezes a rigidez do pilar, dividido por 6. Então aqui a gente vai ter 1/3 menos 1/3
menos 1/3, 1/3. E as rigidezes aqui, os coeficientes de rigidez com relação aos esforços de treliça já estão preenchidos, tá? Agora a gente pode partir para os de viga. Então, por exemplo, partir para esse coeficiente de rigidez, que é o 12 EI sobre L ao cubo, tá? Então a gente vai ter 12 vezes o nosso EI, que é 2 vezes o EI do pilar, dividido por 6 ao cubo, que vai dar lá 1/9. Então todos os elementos aqui com o 12 EI sobre L ao cubo, a gente vai marcar aqui. Eu vou ter 1/9, menos 1/9, menos 1/9 e 1/9. Próximo a gente pode partir para o 6EI sobre L ao quadrado, então a gente vai ter 6 vezes 2 vezes o EI do pilar, dividido pelo 6 ao quadrado, que vai dar lá 1/3. Então, a gente vai ter 1/3, 1/3, 1/3, menos 1/3. E aqui também, menos 1/3 e menos 1/3. Faltaram aqui os momentos do 4EI sobre L e o 2EI sobre L. Então, 4 vezes 2 dividido por 6 vai dar 4/3, né? Então, a gente vai ter aqui 4/3 e 4/3, e outro como é a metade, vai ser 2/3 e 2/3. Para a barra 1, como é o próprio elemento de pilar, a gente só vai definir aqui que o EA do pilar é igual ao EI do pilar, né? E lembrando aqui do vão igual a 3 metros. Aqui, como a gente vai ter um ângulo de rotação, nosso sistema local de coordenadas é diferente do global. Então, fazendo de novo aqui em função do EI, sendo igual ao EA também, no pilar a gente vai ter o EA sendo o próprio IP dividido por L, que é 3. Então a gente marca aqui 1/3 menos 1/3 menos 1/3 e 1/3. Então os coeficientes de rigidez que vêm lá da treliça estão aqui. Os coeficientes de rigidez de viga, começando pelo 12, a gente vai ter 12 dividido por 3 ao cubo, 4/9. Então aqui marcamos 4/9 menos 4/9 e 4/9. Coeficiente de rigidez, o 6 dividido pelo 3 ao quadrado, a gente vai ter lá 2/3 para todos os 6 EI sobre L ao quadrado. Então 2/3 e 2/3, menos 2/3 e 2/3. E faltou aqui nossos elementos. 4EI sobre L e 2EI sobre L, né? Vai ser o 4 sobre 3 e o 2/3 também. Bom, vejo aqui que, como a nossa matriz de rigidez da barra 2 já está no sistema global de coordenadas, a gente já pode fazer a relação dela usando a regra da correspondência. Então, lembrando aqui, a gente tem para a barra 2 a relação do grau de liberdade 1 com o 4 e assim na sequência até o 9. Né? Então, a gente já pode marcar aqui. Vai ter o 4 até o 9 nas colunas e mesma coisa na linha. A barra 1, como vai ter a rotação dela, a gente vai fazer então
a multiplicação, transformar essa matriz de rigidez do sistema local para o sistema global. Então, lembrando lá, a gente, para chegar na matriz de rigidez do sistema global, a gente vai multiplicar a transposta da matriz de rotação pela matriz de rigidez do sistema local pela matriz de rotação. Como quando a gente for encontrar os esforços nos nós de cada barra no sistema local de coordenadas, a gente vai utilizar essa multiplicação da matriz de rigidez com a matriz de rotação, convém a gente deixar aqui separado já essa multiplicação.